Então, vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Versículo 8, gravem bem esse versículo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, Deus fala para Moisés: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Amém? Então, nós vamos ler esse versículo, mas agora eu queria recapitular algumas coisas até que a gente chegue aqui. Então, vamos lembrar. Israel estava lá no Egito sofrendo com a angústia, né, com a imposição que Faraó colocava nos filhos de Deus. Israel era o povo escolhido por Deus, separado por Deus para viver na terra. Amém? Então, Israel estava lá, preso no Egito, vivendo sob tortura. E aí Deus olha para Israel, escolhe Moisés, para que Moisés fosse quem? Aquele que ia preparar o caminho para que Israel fosse liberto do Egito. Amém? Então, Moisés era o líder do povo, né? Então, vamos lá. Moisés sai do Egito, tem todas as pragas, acontece aquele monte de coisa. Moisés sai do Egito. A gente chega lá no Mar Vermelho, né? Eles atravessam o Mar Vermelho. Então, eles já começam a viver milagres ali. Amém? E a gente chega aqui, Êxodo 25. Deus começa, antes disso ainda, a ministrar no coração de Moisés. Deus chama Moisés lá no Monte Sinai. Israel para ali diante do Monte Sinai, ou Monte Shiló, né? Siló. A gente vai ver isso muito no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo, Números, Levítico. E aí, Deus para o povo ali e chama Moisés para o Monte Sinai. E Deus começa a falar diretamente com Moisés. Lembra que Deus baixa a glória dele ali no monte. E o povo, uma hora, vai falar para Moisés assim: Moisés, a glória de Deus, a presença de Deus é muito pesada para a gente. A gente não aguenta isso. Então, fala para Deus, o próprio povo fala isso para Moisés. Fala para Deus falar com você, e você fala para nós. E Moisés sobe o monte e Deus começa a dar várias instruções para Moisés. Não só, a gente fica muito preso, né, em Êxodo 20, que são o quê? O que tem lá em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Né? Então, a gente fica ali, a gente aprende desde pequenininho os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas não é só isso. Né? Deus dá várias ordenanças, várias missões para o povo cumprir, né? Não só os 10 mandamentos, né? Tem muito mais coisas que Deus queria que o povo dele fosse separado desse mundo. Deus quer ainda que sejamos diferentes do mundo, né? Então, vamos lembrar que não existia só Israel, existiam vários povos, várias nações. Israel era uma nação com milhares e milhões de pessoas. Imagina uma nação, era uma nação inteira, né? Então, lá no livro de Números, né, para quem quiser aí estudar, se vocês estão no estudo bíblico aí anual, vocês vão chegar lá no livro de Números e vocês vão ver que por que chama Números? Porque lá é feito o censo, né? Então, o povo Deus pede para que Moisés conte quantos israelitas tem ali. Então, vocês vão ver que é uma nação enorme, né? E os outros povos, eles adoravam os deuses deles, eles tinham altares, né? E Deus queria separar Israel. O jeito de Israel de adorar a Deus, o jeito único e verdadeiro de se adorar a Deus, né? Então Deus pega e começa a instruir Moisés.
E antes, se eu não me engano, um pouco antes ou um pouco depois, eu não vou ter certeza, Moisés faz uma oração ao Senhor. E Moisés fala para Deus assim: Deus, eu não vou se o Senhor não estiver conosco. Né? Eu não vou se o Senhor não estiver conosco, se a tua presença não estiver conosco. E Deus promete que iria com Moisés. E aí Deus vê, né? Deus sabe a necessidade do coração do homem, somos humanos. E aí Deus vê que o homem não conseguiria sozinho, então Deus manifesta a presença dele. E Deus pede para construir um tabernáculo, ou seja, um santuário, a tenda da congregação. Então, todas as vezes que vocês verem falando o santuário, a tenda da congregação, o tabernáculo, é esse lugar que nós vamos ver daqui a pouquinho. E Moisés era o líder do povo que Deus havia separado. E Deus começa a entregar para ele. Coloca para mim a primeira imagem, por favor. Que é o tabernáculo. Então Deus pede, Deus vai falar lá: você vai construir um tabernáculo para mim. E dentro desse tabernáculo vai ter várias coisas. Lembrando que tudo que tem no tabernáculo, tudo, desde cada detalhe, desde a maneira como eles iam cravar as bases ali do tabernáculo, tudo foi instrução de Deus. Quantos metros, né, que no caso na Bíblia vai falar sobre côvados, né? Quanto de centímetros e metros de espessura, de tudo, Deus instrui tudo. Tudo. E quando a gente lê o livro de Levítico, a gente fica maravilhado, porque Deus já instruiu o povo desde ali a fazerem trabalhos manuais, né? Então, o povo já bordava, o povo já sabia, por exemplo, os primeiros instrumentos, né? Tudo ali foi coordenado por um Deus de organização. E mais interessante, que a gente, quando olha a imagem assim, né? A gente não tem muita noção. A gente imagina que é algo pequeno, mas não, era algo tão grande, tão grande. A frente do tabernáculo, vou mostrar aqui. Vou ver se consigo ligar. Não está fazendo. Oi? Está funcionando, não. Bom, pode deixar a primeira imagem. Pode voltar, Guilherme, a outra. Aí, a frente do tabernáculo aqui, Deus pediu para que tivesse 22 metros de largura e 47 metros de comprimento. Então, desde os mínimos detalhes ali dentro, a gente vai ver que foi tudo coordenado e instruído por Deus. Deus pede para que o povo, né, esse versículo que a gente, esse pedaço esses versículos que a gente leu, Deus pede para Moisés, pede para o povo trazer madeira de acácia. A madeira seria para a estrutura, né, para essas madeirinhas que vocês veem ali, tem o tecido no meio delas. Então, aquilo ali e várias outras coisas, a Arca da Aliança, o altar de holocausto, tudo feito dessa madeira de acácia. E a madeira de acácia significa o ser humano. Por quê? A madeira de acácia era dura, cheia de nós. Era a pior madeira, inclusive hoje, na pesquisa que a gente faz, no Brasil tem essa madeira e nenhum madeireiro quer trabalhar com ela, porque ela é uma madeira difícil de lidar. Como nós, seres humanos, né? Nós somos difíceis, cheios de problemas, cheios de nós, né? E aí, Deus pede prata para o povo. A prata significa redenção, ou seja, a cruz. Essas estruturas eram cravadas com prata. A base delas era de prata, que significa Jesus, a nossa base. E tem outra. O que eu vou falar aqui, viu, pessoal, é só alguns significados, porque quando a gente lê, a gente vê que tem muito e muito mais coisas, né? O ouro significa realeza, ou seja, a glória de Deus. E tudo ali que Deus mandou fazer, a Arca da Aliança era de acácia, de madeira de acácia, revestido com ouro.
significa o homem é revestido da graça, da glória de Deus, da realeza de Deus. E aí Deus pede a Moisés o cobre, que também vai significar o sofrimento de Jesus. Pano azul, que significa Jesus, o Filho de Deus. O pano púrpura significa Jesus é o Rei. Carmesim, que significa Jesus, o Salvador. O linho fino significa Jesus, o justo e sem pecado. Pele de carneiro significa Jesus, o profeta. Lembra que João Batista andava vestido de peles, né? Andava no deserto ali, uma representação de Jesus. Lembra que ele vai preparar o caminho para Jesus? Significa Jesus, o profeta, a pele de carneiro. A tinta vermelha significa sangue. A pele de texugo, essa pele de texugo é a que reveste o tabernáculo lá atrás. A última pele, porque tinham 3 tecidos em cima do tabernáculo. Então, a última pele é a que reveste lá a pele de texugo. Texugo é um animal marinho, né? Significa sem beleza. E aí a gente vai lá para Isaías 53, que diz que em Jesus Cristo, nele, né, não havia beleza. Né? Ainda não é esse ainda. Mas lá em Isaías 53 a gente vai ver que Jesus... que o Isaías, já prevendo, né, a profecia da vinda de Jesus Cristo, falava, nele não se encontrava beleza. E aí pede outras coisas, azeite, especiarias, óleo da unção, incenso e as pedras para o peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. E aí a gente vai para a construção, né? É uma das obras mais magníficas e todo o tabernáculo ele simboliza a vida e a obra de Jesus Cristo. Todo o tabernáculo. E a gente vai ver como, muitas vezes, a gente ignora o Antigo Testamento, né? Mas a gente precisa entender que o Antigo Testamento é o complemento do Novo Testamento. Tudo que tem no Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Jesus. Quando o homem caiu no Éden, né? Quando houve a queda, desde lá, Deus já preparava uma maneira, um plano de redimir o homem para que ele pudesse se relacionar de novo conosco, né? Então a gente vai lembrar que Deus foi lá e chamou Adão. Adão, onde você está? Cadê você? Né? Ele havia se escondido porque comeu do fruto que não era para comer, e aí ele se escondeu. Então a gente vê que Deus tinha relacionamento com Adão. E aí acabou esse relacionamento. Por quê? Porque o pecado separou, a desobediência nos separou de Deus. Mesmo assim, o que Deus faz? Deus cuida. Eles viram que eles estavam nus. E o que Deus fez? Alguém lembra? Deus vai e os cobre de pele de animais, né? Deus cobre a nudez deles com peles de animais. Ou seja, muitos biblistas, né, vão falar que já houve um sacrifício lá no Éden. Porque de onde que Deus tirou a pele dos animais, né? Então, dos animais. Então, automaticamente, ele deve ter ali feito um sacrifício e cobriu Adão e Eva. E Deus deu instruções para eles. Por quê? Porque Deus queria ainda se relacionar. O pecado ainda não é capaz de nos separar do amor de Deus. Amém? E aí, Deus começa a construção, pede para que Moisés comece a construção. E aí nós vamos ver lá, continuando o Êxodo, a gente vai ver a construção do tabernáculo. E uma das coisas, né, que tem mais importância ou que significa tanto é a Arca da Aliança. Por quê? A Arca da Aliança, em cima daquela arca, lembra que Deus pede para construir os querubins, para que eles fizessem os querubins, né? Os querubins ficavam com as suas asas assim, um de frente para o outro, se cobrindo assim da glória de Deus. A glória de Deus ficava ali em cima. Lá no deserto, havia uma nuvem em cima do tabernáculo. E essa nuvem, todas as vezes que essa nuvem se levantava, né, simbolizava a presença de Deus. Todas as vezes que essa nuvem se levantava, queria dizer que eles tinham que desarmar o acampamento,
e caminhar pelo deserto e parar onde Deus indicasse. Imagina que tremendo, eles viam a glória do Senhor. Eles viam, eles estavam diante da glória do Senhor. E é tão real. Põe a imagem para mim de novo. Vou encher vocês aí. Ali no meio está o tabernáculo. Aqui na frente ficavam 3 tribos, porque a nação de Israel era dividida por 12 tribos. Essas 12 tribos constituía toda a nação de Israel. Então, 3 tribos ficavam ao oriente, por onde o sol nascia. Então, o sol nascia aqui bem de frente com o tabernáculo. 3 tribos ficavam ao ocidente, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte. No meio ficava a presença de Deus. Amém? Bem ali no meio. Isso tudo tem uma simbologia, tem um porquê. Tinha todo um povo cheio de pecado, igual a gente mesmo. Cheio de problema, sabe? Desobediente, não dava atenção para Deus. Mas Deus estava ali no meio deles. E aí a gente vai ver como as coisas vão acontecendo. A Arca da Aliança possuía os querubins ali, a presença do Senhor ficava ali em cima. Ela era feita de madeira de acácia, revestida com o ouro, né, que é a realeza de Deus. Então, tudo ali dentro vai ser feito com ouro. Dentro do tabernáculo, do lado de fora, vamos ter cobre, né? E aí, ali dentro também dentro da Arca da Aliança, tinha a vara de Arão, que tem um significado muito lindo também, mas não vai dar tempo da gente falar sobre tudo hoje. Tem uma porção do maná, né, que simbolizava o sustento de Deus para aquele povo. Deus não desamparou Israel no deserto, né? O povo estava comendo o que mesmo no Egito? O povo estava comendo cebola no Egito, né? O povo estava comendo comida que eles descartavam no Egito, porque eles eram praticamente escravos, né? Eles eram escravos no Egito. E aí o povo estava comendo o que restava. E aí eles chegam no deserto e falam assim: Deus, e agora? Cadê comida? Você trouxe aqui, fala para Moisés, né? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer? E aí Deus começa a dar sustento. Deus começa a dar o maná. Em outra hora Deus vai dar as codornizes, né? Para sustentar o povo. Então o maná ficava também, uma porção do maná dentro da Arca da Aliança. E ficava também as tábuas dos 10 mandamentos, né? As tábuas dos mandamentos de Deus, que o próprio Deus escreveu lá no Monte Sinai, quando Moisés estava lá em comunhão com ele. Depois a gente vai ter a mesa de utensílios. Nessa mesa ficavam 12 pães, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Por que 12 pães? Desses pães, apenas o sumo sacerdote podia comer. E os 12 pães também simbolizam as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus é o sustento do povo dele. Amém? E depois a gente tem o candelabro de ouro. Candelabro de ouro tem 7. Vocês já viram um candelabro? Todo mundo aqui já viu um candelabro? Amém? Então, esse candelabro é basicamente um instrumento, um utensílio, um objeto, que é uma base para velas ou para lâmpadas, né? Então, esse candelabro tinha 7 bases, né? Vamos falar assim, 7 bases ali. E por que 7? Aquele candelabro, as luzes, né? Elas precisavam ficar acesas dia e noite. Então, todos os dias eles tinham que sustentar o óleo ali, né, para poder ficar acesas essas lâmpadas, né? Essas lâmpadas precisavam ficar acesas o tempo todo. Simbolizam as 7 igrejas lá de Apocalipse. Então, olha só, a gente está lá no início, no Pentateuco. O Pentateuco, os 5 primeiros... Obrigada! Os 5 primeiros livros da Bíblia. E já está fazendo menção às 7 igrejas lá do Apocalipse, que são as igrejas espalhadas pelo mundo. Amém? Então, o candelabro era mais ou menos assim. Pelo que eu vi, ele tinha 47 quilos. 47 quilos... é um adolescente, né? 47 quilos é um adolescente. Tudo era muito pesado.
E aí, quando eu comecei a ver o quanto era pesado as coisas lá dentro, eu pensei, gente, o povo não era ocioso, o povo não era preguiçoso, eles tinham que trabalhar muito. Imagina desmontar todo esse acampamento, andar até onde, e fora as tendas deles, né? Porque eles também viviam em tendas. Outra coisa, os levitas, a tribo de Levi, ela era toda destinada aos trabalhos no santuário. Então, o único pessoal ali que podia trabalhar no santuário eram a tribo de Levi. Aí eu vou falar, porque eu posso falar, a gente vem aqui e canta umas musiquinhas, ensaia um pouquinho, né? A gente acha que já está fazendo servição, né? Só que os levitas da Bíblia, eles trabalhavam demais, demais, e eles não tinham herança. Não tinham herança. Ou seja, lembra que lá para frente, Deus vai distribuir herança para todas as tribos de Israel. Deus dá herança para todo mundo. Os levitas não tinham. Os levitas viviam das ofertas que o povo trazia. Só que sabe o que os levitas faziam? Trabalhavam o dia inteiro, noite e dia, toda hora, eles estavam lá trabalhando. Eles que desmontavam o acampamento, eles que levantavam o acampamento, o tabernáculo ali todo, eles que trabalhavam lá. Então, a gente às vezes reclama, né? Nossa, tem que ir no ensaio, tem que fazer isso, fazer aquilo. Trabalhar na obra de Deus é muito mais do que isso, amém? E aí, o candelabro, já falamos sobre ele, as armações do tabernáculo, que eram feitas ali com madeira, com prata, com linho, né? Então, aqueles tecidos que vocês viram ali era o linho. Linho, gente, era um tecido muito nobre, né? Até hoje o linho é um tecido muito caro, né? E o linho era um tecido muito nobre. E foi tudo o povo, a própria nação de Israel que trouxe para o altar para fazer a obra do Senhor. O altar dos holocaustos. E aí a gente vai falar muito sobre isso. Nosso holocausto, né, uma palavra tão forte, realmente era um sacrifício que era feito ali naquele altar. O altar também todo feito em madeira, né, banhado de ouro ali. E era muito grande. A gente ainda está lá fora. A hora que a gente for ir para dentro, eu te falo. Mas o altar dos holocaustos ficava do lado de fora, no pátio, né? E a primeira coisa que se via a hora que entrava ali era o altar dos holocaustos. Então, por exemplo, nós somos o povo de Israel. Todos os dias tinham sacrifícios. Nós éramos instruídos, então, por Moisés, né? Que você tinha que trazer de acordo com o seu pecado ou de acordo com a sua situação financeira também. E aí vem muitos mais detalhes. Você tinha que trazer um animal perfeito diante do sacerdote, né? E ali eles iam queimar, e aí eles tinham todo um jeito de fazer, né? Eles iam queimar, eles iam arrancar as partes do animal ali, limpar o animal, preparar o animal, e esse animal ia ser entregue no altar do holocausto. Então quando você entra os portões, não eram todos que podiam entrar, né? No pátio, que é chamado o átrio, e tem até uma música, né, que a gente canta, eu amo estar nos átrios do Senhor, né? Só que átrio é lugar de confusão, átrio é lugar de gritaria, átrio era o lugar onde as pessoas iam trazer os seus animais, né? Então os animais estavam ali, não era todo mundo, algumas pequenas restrições, mas não era todo mundo que podia entrar nem no átrio. Mas, em geral, o pessoal levava ali o seu sacrifício, a sua oferta, né? E apenas os sacerdotes, né, e os levitas podiam ajudar. E o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote podia adentrar lá dentro do Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E depois tinha a bacia de bronze, a gente ainda está lá fora, no pátio. A bacia, então tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze. A bacia de bronze significa, no Egito, as mulheres, o espelho, não existia vidro, né?
Então, o espelho das mulheres, e as mulheres eram muito vaidosas, né? Quem aí já viu um pouquinho sobre o Egito, vai ver que elas sempre foram, principalmente as mulheres egípcias, eram muito vaidosas. Foi de lá que veio delineado, né? De lá que veio tatuagem, né? Esmalte, né? Então, as mulheres do Egito eram vaidosas. Automaticamente, as mulheres israelitas também, né? Acaba pegando um costume, né? Igual a gente, nós somos estrangeiros aqui, certo? A gente acaba pegando o costume, né, dos americanos e tudo mais. E elas eram vaidosas. E aí Deus fala para o povo o quê? Traz para mim o bronze. E os espelhos delas eram feitos de bronze. Então, quando a bacia, né? E eu vi uma coisa muito interessante, porque esse é o primeiro tabernáculo. Depois, lembra que Salomão vai reconstruir um templo? Davi fala para Deus assim, ó, eu quero fazer um templo para o Senhor. E aí Deus fala para Davi assim, ó, suas mãos estão cheias de sangue. Davi era um guerreiro. Então Deus falou assim, não, cada coisa no seu lugar. Você não vai construir um templo para mim. Mas Salomão construiu. E Salomão fez um tanque, não era só uma bacia. Quando Salomão reconstrói o templo para colocar a arca do Senhor, né? Quando Salomão constrói um santuário enorme para colocar a arca do Senhor, ele faz uma bacia enorme. E aí é muito lindo que quando a gente vai lá para os livros de Salomão, onde ele constrói essa bacia, ela era muito grande e tinha o formato de um lírio do deserto. E aí, nessa bacia, quando os sacerdotes, eles tinham que se limpar. Então, lembra? O povo trazia o animal precisava ser o quê? Morto. Quando você mata o animal, acontece o quê? Você se suja de sangue, né? E aí o sacerdote tinha que ir lá nessa bacia e lavar as mãos e lavar os pés. Quando ele olhava na bacia, quem que ele via? A si mesmo, porque se a bacia era feita de bronze e o bronze era usado como espelho, ela refletia a imagem do próprio sacerdote. Quando o sacerdote via a si mesmo, isso significa a palavra do Senhor. Ela é água que nos purifica, que nos instrui, que nos ensina, que nos direciona, né? Uma vez a gente estava ministrando para os jovens e a gente ainda falou, por que a palavra fala que Jesus é o norte? Lembra, Mari? Jesus é o nosso norte. A palavra de Deus aponta para quem? Aponta para Jesus. Amém? E aí, quando o sacerdote ia lá, ele via a si mesmo. Essa água, essa limpeza, simboliza a limpeza pela palavra do Senhor. Amém? Tudo isso era a lei e o povo tinha que cumprir. Vocês conseguem se imaginar nessa situação agora? Não dá para imaginar. Imagina a gente ter que construir aqui um tabernáculo e ter que fazer todas essas atividades. Primeira coisa que a gente ia falar, nossa, eu sou ocupado demais. Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né? Deus dá muitos direcionamentos para que o povo dele vivesse de maneira santa. E para principalmente que o povo dele fosse uma luz para as outras nações. Deus dá muitas direções. Era impossível que se cumprisse toda a lei. E então vem a graça de Deus. Sabe por que era impossível? A gente vai lembrar de quando Deus instrui Israel. Alguns versículos, sabe aquele versículo que a gente fala muito? Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, né? Tão lindo. Antes disso, Deus fala assim, ó, vocês vão me rejeitar. O próprio Deus fala para Israel, vocês não vão dar conta de cumprir toda a lei. É difícil demais. Vocês não vão conseguir cumprir toda a lei. Mas se vocês se humilharem,
Se vocês orarem, se vocês me buscarem de todo o seu coração, e isso Deus vai falar várias vezes Deus vai falar com o povo. Vocês não vão dar conta, é preciso, é necessário que vocês vivam assim, mas eu sei que vocês são humanos e vocês não vão dar conta, então se humilhem diante de mim, e eu ouvirei dos céus. Deus promete isso para o povo de Israel, né? Porque a lei era impossível de ser cumprida, era dura, era difícil de ser cumprida. E aí vem o tempo da graça e vem quem? Quem é o maior símbolo da graça de Deus? Pode falar comigo, igreja. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E aí ele vem, aquele que é o único, capaz de cumprir toda a lei. E ele é o próprio tabernáculo. Jesus é o próprio tabernáculo. É toda a manifestação do tabernáculo, simboliza toda a obra e vida e morte de Jesus Cristo. Por que que a gente não faz mais sacrifícios? A gente vai aprender agora. Ele cumpriu todo o ritual da lei. Sabe por quê? Porque lembra que Jesus participa das festas? Lembra quando Jesus tinha 12 anos e ele estava lá pregando para os sacerdotes lá no templo? Jesus estava ensinando os mestres. Ele tinha 12 anos. Por que Jesus estava lá à toa? Não, a família dele havia viajado para ir até o tabernáculo para cumprir as festividades. Tinham festas que o povo de Deus precisava cumprir e participar. Isso tudo virou um peso para o povo de Deus. Isso tudo virou um peso para o povo de Deus. Lembra que a palavra do Senhor fala, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus não vem abominar a lei. Jesus não vem inutilizar a lei. Jesus vem aperfeiçoar. E por que aperfeiçoar? Quando Jesus fala assim, ó, lá na lei está escrito o quê? Não cobiçarás. E aí Jesus fala assim, ó, se você olhar, você já cobiçou. Né? E aí lá na lei fala assim, ó, não matarás. Aí lá nos evangelhos vai falar assim, ó, se você odeia o seu irmão, você já cometeu assassinato no seu coração. Então, Jesus vem aperfeiçoar e nos fazer entender que não adianta ter só sacrifício. Lá em Salmos vai falar, Deus não se agrada em sacrifícios, mas num coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Aquilo já não bastava mais, porque o povo trazia sua oferta, trazia ali, eu pequei, vou levar lá meu bode, meu carneiro, minha ovelha, minha pombinha, né? Os que tinham menos dinheiro podiam levar uma pombinha para ser sacrificada, só que eles já não tinham mais um coração voltado, aquilo virou apenas um ritual. Sabe? Era só um ritual, vou só entregar lá, porque é isso aí que eu tenho que fazer. Porque eu nasci no meio do povo judeu, então eu vou lá fazer o que eu tenho de fazer. Mas não era isso que Deus queria. E Deus viu que o povo era incapaz de cumprir a lei. Então, Deus manda Jesus Cristo para aperfeiçoar a lei. Licença, igreja. E a gente vai ver o porquê que todo o tabernáculo simboliza Jesus. Lá em João, coloca para mim, por favor, João capítulo 10, versículo 7. E aí diz assim, tornou-se depois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta de quem? Das ovelhas. Ou seja, lá no tabernáculo, entrava quem por aquela porta? Só tinha uma porta, uma única entrada, um único caminho. Quem entrava? Entrava o povo com as ovelhas para oferecer o sacrifício. E aí Jesus vem e fala, eu sou quem? A porta das ovelhas. E aí lá em João 14, 6, vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é a porta.
A gente tinha que fazer um caminho até o altar de holocaustos. Jesus é o caminho. Lá em João 1:29. João 1:29 diz assim: Ele é o sacrifício perfeito, ovelha muda, Cordeiro Santo de Deus. João 1:29 é João Batista falando assim, ó. João Batista vê Jesus, lembra? João Batista preparava o caminho, João Batista batizou Jesus. E ele olha para Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro? Lá no tabernáculo se necessitava de um cordeiro perfeito, sem nenhuma falha. E isso também é uma representação. O cordeiro não podia ter nenhum machucado. O cordeiro não podia ter a pata torta. O cordeiro não podia ser imperfeito. Ele tinha que ser perfeito. E aí o João Batista olha para Jesus e reconhece: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7, que ainda é a profecia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando vocês vão para a crucificação, a gente está, né, lendo a Bíblia, mas se vocês quiserem, procurem lá. Vão para a crucificação. Jesus perante o interrogatório, todas as vezes que ele foi interrogado, eles perguntam: de onde você vem? Você é o Filho de Deus? Jesus não abriu a boca. Jesus fica em silêncio o tempo todo. Ovelha muda. Jesus é o sumo sacerdote, que está lá em Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote. Lembra que a gente fala, não eram todos que podiam fazer, era apenas o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Só que Jesus, ele fez o quê? Ele fez isso por nós. Ele podia, ele é o sumo sacerdote. Jesus era a oferta viva e perfeita, que está lá em Hebreus 10:14. Tendo, pois, irmãos, ousadia para... 10:14. Pois, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão santificados. Uma só oferta era Hebreus aqui está. Hebreus também é um livro que fala muito sobre o tabernáculo. Muitas vezes a gente não dá importância para isso, né? O Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia, tem 44 capítulos só sobre o tabernáculo. Só o Pentateuco. O livro dos profetas tem mais 45 capítulos só sobre o tabernáculo. O livro de Salmos tem 150 versos só sobre o tabernáculo. E depois tem Hebreus, ele é a representação do tabernáculo e do sacrifício de Jesus Cristo. A gente muitas vezes não dá importância para cada significado do qual o tabernáculo tem. Jesus era a oferta viva e perfeita, já falei, né? Hebreus 10:14. E João 1:14, que vem falar: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e cheio de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que significa isso? A palavra habitou entre nós, no original, ela significa tabernaculou.
Ou seja, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? O próprio Deus. Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é o próprio tabernáculo. Ele armou tenda no meio de nós. Ele foi a própria ovelha entregue ali no sacrifício, no holocausto. Sabe por quê? Porque Jesus era perfeito. Não havia nada nele que o pudesse condenar. Lembra que Jesus não tinha pecado. Sabe o que Jesus tinha sobre ele lá no Getsêmani? A ira de Deus sobre ele. O que mais doeu em Jesus não foram as dores que ele sofreu, o tanto que ele apanhou, a coroa de espinhos, o como ele foi humilhado. Lembra que os soldados humilham Jesus? Quem assistiu aí o filme, famoso filme A Paixão de Cristo? É triste, dói, a gente chora. Mas aquilo não foi nem a metade do que Jesus sentia, a agonia que Jesus sentia. Quando o homem, o ser humano homem, sua sangue, é porque ele está em extrema agonia. E Jesus suava sangue, lembra? Tudo aquilo que tinha em cima de Jesus ainda não era o suficiente, porque estava o pecado de toda a humanidade. Todos os nossos pecados. Todas as vezes que nós rejeitamos a Ele. E ainda por cima estava a ira de Deus sobre o Filho de Deus. Jesus olha para Deus e fala: Pai, por que me desamparastes? Jesus sofreu porque nós não conseguiríamos pagar o preço. Jesus cumpriu porque nós somos incapazes de cumprir a obra do Senhor. Ele é intercessor por nós. Ele foi lá e pagou o preço. E aí, o verbo se fez carne e tabernaculou, armou tenda, habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Não tinha maldade no Senhor, Ele era cheio de graça e de verdade. Coloca para mim agora aquela imagem lá do santo lugar. Se eu não me engano, a segunda imagem. A gente vai para um dos últimos simbolismos, né? Então, ali a gente vê, aqui, essa mesinha aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Essa mesinha é a mesa de utensílios, o candelabro. Aqui era o altar de incenso. Eu não falei muito sobre ele. Ele tem muito significado. Significa as nossas orações sendo levadas até os céus. Lembra que, não vou me lembrar agora, onde está escrito que as nossas orações chegam como perfumes suaves até o trono de Deus? Aqui, quando o sacerdote queimava o incenso, simbolizava as orações de todo o povo. Então, as nossas orações chegam com um perfume suave diante do Senhor. E ali a gente tem o véu, que para mim é uma das coisas mais lindas desse lugar. Esse véu separava todo o povo. Depois desse véu, quem podia entrar era apenas o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vestia uma roupa também cheia de simbolismos. Ele tinha ali 12 pedras no seu peito, que também simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele tinha dizeres, né, marcados ali com ouro. Então, assim, quando a gente vai estudar, a gente vê que tem muito simbolismo, muito significado, o quanto Deus é cuidadoso. E Deus é bonito, né? Deus é um Deus bonito, gente. Deus é um Deus lindo. Porque Ele cuida de cada detalhe. Tudo ali, gente, foi trançado à mão, sabe? Essas cortinas que tem dos lados, elas foram feitas à mão, trançadas. Quando a gente vai ler sobre como eles fizeram, fala que o Espírito Santo encheu a tal pessoa. Não vou lembrar os nomes, né? Uns nomes muito bonitos, né? Eu não vou lembrar os nomes agora, mas fala que o Espírito Santo encheu fulano de tal, e ele aprendeu a fazer tranças, né? Aqueles fios que Deus pede para o povo trazer, era para que isso fosse construído. E ali tem um véu. Esse véu, gente,
que separava o santo lugar do santo dos santos, do santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde ficava a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Esse véu tinha 2 toneladas. Por isso eu falei que o povo tinha que trabalhar demais. Imagina eles desmontar um negócio que tinha 2 toneladas. Né? 2 carros de bois, eu vi um pastor falando que 2 carros de boi de cada lado não conseguia rasgar o véu. Ele pesava 2 toneladas, ele tinha 30 centímetros de espessura e ele tinha 18 metros de altura. Então, você está aí do lado de alguém que não sabe o que é metros e centímetros, explica para eles, né? Porque eu só sei em metros e centímetros, enfim. 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura e pesava 2 toneladas. E olha que coisa mais linda. Coloca aí para mim Mateus 27, 50, 51. Lembra que dali para frente, somente o sumo sacerdote podia entrar. O povo de Israel não tinha como adentrar a presença de Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não podiam, era lei. E ali, em Mateus 27, 50 diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra estremeceu, e as pedras se fenderam. Sabe o que significa isso? Não tem mais quem te separe da glória de Deus. Não existe mais separação. Porque o próprio Jesus, com a morte dele, com o sangue vertido na cruz, o próprio Jesus pagou o preço. Ele rasgou o véu. Sabe quem rasgou o véu? O próprio Deus rasgou o véu. Eu vi que na tradição judaica, quando o filho morre, o pai rasga suas vestes. De desespero, de dor. Na tradição judaica, o filho morre e o pai, em desespero, ele rasga suas vestes. O que aconteceu ali? O filho do homem, o filho de Deus, se entregando pela humanidade, morrendo. Jesus pedindo: Pai, por que me desamparastes? E Deus sabia que ele era o plano perfeito, não tinha mais como voltar atrás. Então Deus rasga o véu e nos coloca lá dentro. No santíssimo lugar, no santo dos santos, para viver uma nova vida, porque agora você não precisa mais. Imagina você ter que chegar diante do seu sacerdote, do seu pastor. Pastor, trouxe aqui a minha ovelha para o senhor imolar ela, para o senhor matar ela, para o senhor fazer com ela o que o senhor precisa fazer para pagar os pecados. Sabe que por muito tempo a igreja fazia isso? Você tinha que trazer dinheiro para a igreja. Ir lá e falar: ó, Deus, eu pequei. Deus não, falar para o líder religioso, né? Chegar nele e falar assim: ó, líder, eu pequei, eu fiz isso e isso, isso. Aí ele fala assim: ó, então o teu pecado custa $50 mil. Paga aqui, você está perdoado. Não existe mais. Não precisa mais de sacrifício. Você não precisa se martirizar, se cortar, sabe? Não precisa mais ajoelhar no milho, mas você precisa pagar um preço. Orar ao Senhor, estudar a palavra do Senhor, buscar o Senhor, porque Jesus já fez tudo o que ele tinha de fazer. O que a gente faz não é nada. Jesus entregou o próprio sangue, a própria vida, ele foi à cruz, ele foi humilhado. Muitas vezes a gente fala assim: o fulano está me humilhando. Cara, olha o que Jesus fez. E aí, em Hebreus 10, versículo 19, eu não coloquei aí. Capítulo 10, versículo 19 e 22. Fala assim, ó: sendo assim, irmãos, temos plena confiança. Confiança, você pode confiar. Para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. A palavra do Senhor te diz: tenha confiança, você pode. Aí eu quero terminar agora, contar uma história. Certa vez, no Velho Oeste, no Faroeste, né? Aqui talvez essa história aconteceu, no Texas, né? Houve uma briga de bar, num bar.
E aí um rapaz matou um colega, matou aquele homem, e ele foi condenado à forca. E aí, quando ele foi para a prisão, né, porque assim tinha o julgamento, ele seria julgado, ele foi para a prisão esperar a sua condenação, que ele já sabia que seria a forca. Ele seria enforcado, morreria enforcado porque matou um amigo. E aí os amigos desse homem intercederam para o juiz, né, para o delegado daquela cidade. Não faz isso com ele, a gente pede, por favor, dá perdão para ele. E eles intercederam com tanta vontade de que aquele homem fosse liberto, que o delegado falou assim, ok, eu vou fazer um teste com ele. E o delegado se vestiu de líder religioso, se vestiu talvez de um pastor, né, enfim, se vestiu de líder religioso. E ele pegou uma carta de perdão e colocou dentro da Bíblia. E ele chegou lá na prisão com essa carta e a Bíblia, vestido de líder religioso, e falou assim, olha, eu vim conversar com você. E aí aquele homem começou a gritar, eu não quero falar com você, você não tem nada para me oferecer, o que você veio fazer aqui? Eu não quero. E ele falou assim, calma, eu preciso, olha, eu tenho uma coisa aqui para te entregar. E aí ele, mas eu não quero te ouvir, pode ir embora. E ele nem deu chance de que o delegado falasse com ele. E o delegado saiu e não entregou a carta de perdão para ele. E quando ele saiu, o carcereiro fala para ele, você está louco? Dentro daquele livro estava a sua carta de perdão. Você vai morrer. E aí quando esse homem chega à forca, quando esse homem chega no dia da sua execução, ele olha para aquele povo e ele pede para falar as últimas palavras. Principalmente para os jovens, ele fala, olha, eu não vou morrer pelo crime que eu cometi, mas eu vou morrer pelo perdão que eu rejeitei. Nós não somos condenados do pecado que cometemos, mas do perdão que nós negamos. Eu convido todos agora a se colocar de pé.